eu gostava de dizer que a comissão organizadora tentou fazer duas coisas. Em primeiro lugar, mudar um pouco o modelo em que a Semana Digestiva decorre. Ou seja, nós temos duas maneiras de apresentar um tema. Uma das maneiras é pedir a um conferencista que fale sobre esse tema durante meia hora ou 20 minutos, o que é o modo clássico de abordar as questões. O outro modo é pedir a várias pessoas que à volta de um caso clínico discutam exatamente a mesma coisa, mas com diversos intervenientes e com diversas perspectivas mesmo sobre o mesmo assunto. Essas sessões em que isso aconteceu foram muito bem recebidas pelos congressistas e revelaram-se também muito eficazes no modo como conseguiram fixar a permanência das pessoas nas salas de reuniões. As salas de reuniões estiveram, em geral, bastante preenchidas. Outro modelo que também foi introduzido com algum sucesso aqui foram os debates, ou seja, acerca de diversos assuntos que são polémicos, sobre os quais não existe uma opinião única, foram solicitados diversos colegas a produzir as suas diversas opiniões sobre a mesma questão e esse foi, por assim dizer, o ponto de partida para uma discussão importante entre as pessoas que na assistência vamos lá, reviam numa das posições e as pessoas que na assistência se reviam na outra das posições. Isso transformou as nossas sessões, muitas delas, em animados debates, como deve ser, ou seja, as pessoas não tinham tendência a estar agarradas aos seus telemóveis, a ver as notícias por lá correm, por as sessões serem fastidiosas. Antes, pelo contrário, estavam concentradas naquilo que ia ocorrendo. Portanto, dizer-lhes então isso sobre o modelo. E dizer-lhes salientar uma outra questão é que foram chamados à reunião temas que andavam da reunião afastados há muito tempo. Por exemplo, discutimos um problema que é um problema que tem uma frequência imensa na população, que é a doença de refluxo, que é uma questão que, tem uma prevalência, como nós costumamos dizer, o que aparece em mais de 30% das pessoas. Umas vezes de forma intermitente, outras vezes de forma mais continuada e mais preocupante. E dedicámos muito tempo a isso, porque o tema andava esquecido das últimas reuniões. Bom, e outros assuntos do mesmo género, por exemplo, voltámos a insistir numa outra questão que também tem muita importância para a saúde pública e para a saúde das populações em geral, que é essa questão dos pólipos do cólon, assunto sobre o qual existem muitas polémicas. Portanto, essa comissão organizadora tentou fazer uma reunião concentrada em problemas concretos, problemas que afligem muito as pessoas e problemas que causam preocupação aos médicos. Por exemplo, haja em vista uma coisa que também raramente se falava, as fístulas perianais, ou seja, as fístulas perianais que surgem na doença de Crohn, que raramente motiva palestras ou conferências, mas que motiva imensas preocupações aos médicos, porque se trata de um assunto muito difícil de debelar e de resolver, e acerca do qual se fez uma sessão especialmente interessante com um homem muito conhecedor desses assuntos. Assim, em duas pinceladas, é o essencial que temos a dizer sobre a semana digestiva. Já agora, dizer ainda uma outra coisa. Já agora, é que nós continuamos a privilegiar a relação com os médicos que se dedicam à medicina geral e familiar. E fizemos um curso especial para eles que motivou a adesão de cerca de 40 médicos dessa área, que vêm aqui não colher os ensinamentos muito hiperdiferenciados que os gastroenterologistas discutem entre si, mas pelos quais foi preparado uma espécie de pinceladas sobre os diversos assuntos, sempre centrados sobre casos concretos e que têm motivado também um especial interesse dos participantes. Bom, muito mais coisas havia a dizer, mas eu penso que o essencial é isto. Este período de direção que eu tive a honra, em que eu tive a honra de ser Presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, associou-se a uma série de iniciativas que me deixam muito satisfeito, de que verdadeiramente a direção, não só eu, mas a direção se orgulha. Sabe que há mais de 20 anos que se falava na necessidade de mudar a sede da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. E eu decidi meter ombros a essa tarefa que pôde ser concretizada no decurso deste mandato e que naturalmente deu muito que fazer. Eu, à altura tantas, até dizia por graça que nós não tínhamos ainda mudado de sede porque os anteriores presidentes deviam ter vislumbrado melhor que eu as dificuldades que se associam a uma tarefa dessa envergadura. Mas é uma grande satisfação saber que foi possível fazer essa mudança com a minha iniciativa, com certeza, mas muito apoiado pelo staff que nós temos na Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Eu aproveitava a oportunidade para me referir a isso. Nós temos um staff na Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, um staff fixo, que está muito rotinado, não só na organização de congressos,
mas que também é uma gente, um pessoal, umas pessoas que têm uma grande capacidade de iniciativa e que me apoiaram de uma forma decisiva nestes 2 anos que passaram. Eu desejaria ainda acentuar uma outra coisa que eu acho que também está a marcar ou fica a marcar o meu mandato, é que eu tentei promover o aparecimento de gente nova, não só na semana digestiva, porque não é bem que eu convido todas as pessoas que estão presentes, muitas desses convites são sugestões que as diversas secções subespecializadas da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia fornecem, mas verdadeiramente elas passam todas pelo meu crivo e eu sempre insistia, junto dos meus colegas, que é preciso dar lugar aos novos. E dar lugar aos novos para ver se conseguimos identificar aquelas pessoas que verdadeiramente têm vocação para continuar a nossa tarefa. Alguns têm essa vocação, outros nem tanto, mas quer dizer, se não lhes demos a oportunidade, nós jamais conseguiremos saber quem é que eles são. E isso foi uma questão em que eu insisti na semana digestiva, concretamente nesta. E insisti também na composição da lista que foi candidata aos corpos gerentes da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, que naturalmente é presidida por um estimável colega, mas, quer dizer, em que as diversas regiões do país sugerem ao presidente indigitado quem devem ser os membros futuros da direção. E o professor Rui Tato Marinho, o novo presidente, recebeu da região centro, e também ele próprio sugeriu, mas da região centro, recebeu uma sugestão de uma completa remodelação do elenco. Não porque eu tenha menos consideração pelos colegas, que alguns deles até trabalharam comigo e me ajudaram e são pessoas muito, muito experientes, mas na perspectiva de que se nós não renovamos na altura oportuna os quadros dirigentes da nossa sociedade, um dia destes, quando ficamos na mão de pessoas que perderam, porventura, por força da passagem dos anos, a vitalidade, e deixaram de ter o sangue fresco que uma sociedade como esta precisa. Portanto, a mudança da sede, esse rejuvenescimento dos quadros da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia, e ainda uma outra coisa, se me dá licença que lhe diga, vamos lá, com o apoio muito determinado dos presidentes das sociedades irmãs, como eu gosto de chamar, da Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva e da Associação para o Estudo do Fígado, foi possível pôr em marcha, pela primeira vez, reuniões periódicas das 3 sociedades para discutirmos os diversos assuntos. É preciso dizer-se, como se compreende, que eu, o professor Mário Diniz Ribeiro e o Dr. Filipe Calinas, nem sempre temos os mesmos pontos de vista sobre os diversos assuntos. Mas melhor é que os discutamos, que estejamos simplesmente a encobrir as divergências que possam existir, porque essas divergências acabarão sempre por vir à superfície se nós não as enfrentamos com decisão. E isso foi uma coisa que foi feita e eu acho que é um caminho que naturalmente deve continuar a ser trilhado em nome da boa harmonia, porque sabe que há uns que são endoscopistas, ou melhor, pertencem à sociedade de endoscopia, outros mais que são hepatologistas e outros que serão gastroenterologistas, mas na realidade os gastroenterologistas depois aparecem na endoscopia, os endoscopistas aparecem na gastroenterologia, muitos gastroenterologistas vão fazer parte dos corpos sociais da hepatologia, ou seja, nós circulamos de umas sociedades para as outras e é bom que mantenhamos boas relações para que nos apercebamos dos problemas que existem e também para que sejamos capazes de incorporar os contributos de todas as pessoas em prol do bom andamento das atividades das nossas sociedades. E isso foi também uma coisa que eu acho muito estimável. Eu fico muito satisfeito por isso ter acontecido. Aliás, as reuniões com a Sociedade Portuguesa de Endoscopia até foram propostas, mas muito bem acolhidas, foram propostas pelo professor Mário Diniz Ribeiro, muito bem acolhidas por mim, que vejo nisso um sinal de concórdia, pese embora que nós discordemos com frequência, mas eu penso que isso é um sinal de concórdia e de bom senso.